queimas. Dessa forma, ele aprende todo o processo. Vocês estão conseguindo me ouvir? E então... Muito bem. E aí, a gente passa a encontrar alguns desafios, porque as inspetoras, elas muitas vezes não entendem que uma escola indígena, ela tem que trabalhar diferente, né? Às vezes a aula não é só entre as quatro paredes. E aí algumas inspetoras reclamavam de talvez chegar na escola e o professor não estar ali naquele horário. Mas a gente ia enfrentando isso assim a cada dia e assim que aquela inspetora ia entendendo o nosso jeito de trabalhar, acontecia a troca e aí começava tudo de novo. Então, uma vez, uma inspetora falou uma coisa assim que eu lembro até hoje, né, que aqui a gente tem o costume de quando morre uma pessoa mais velha, a gente para a escola, não só uma pessoa mais velha, mas quando morre qualquer uma pessoa da aldeia, no nosso mundo, é impossível ter um velório ao lado da escola e a escola está funcionando. Então, a inspetora nos orientou que a única coisa que a gente deveria fazer era estender uma faixa em frente à escola em homenagem a essa pessoa. Mas a gente não obedeceu ela, a gente não faz isso, porque a gente tem muito respeito pelos mais velhos e por todas as pessoas na nossa aldeia. A gente sabe também que num velório, ele é um lugar de aprendizado. Então tem muitas coisas que a gente aprende no velório. A gente aprende como que deve comportar, os cantos, o que pode comer, o que não pode comer. Então, são muitas coisas que a gente aprende no velório. Então, muitos acham assim, um velório não é um lugar de aprendizagem, mas para nós, sim, a gente aprende muita coisa. As crianças acompanham os cantos com os mais velhos, as crianças vão aprendendo como que deve ser o comportamento durante um velório, mas o pessoal muitas vezes acha que isso não é um conhecimento importante, que o conhecimento importante é aquele europeu, que está muito distante da gente. Então, aí, desculpa, eu estou um pouco assim ofegante, que eu estou meio tremendo aqui, porque eu me molhei todo. Peguei uma chuvada para chegar até aqui. Mas e aí? E aí hoje, gente, eu estou iniciei, né, o mestrado na Escola de Belas Artes. Eu tenho participado também de algumas oficinas em Belo Horizonte, né, em alguns municípios vizinhos, principalmente aqui no município de Itacarambi, né, que tem um histórico longo, né, de conflitos com o Chacriabá, desde a época da demarcação, que o prefeito era um dos fazendeiros dentro do território. E para mim foi muito importante fazer uma oficina de cerâmica nesse município, porque o prefeito atual distribuía panfletos nas cidades para poder colocar a população contra a gente, porque a gente estava também numa retomada que estava dentro desse município. Então, eu tenho percebido, tanto nas oficinas que a gente tem feito fora do território, ou nas visitas de não indígena que vem até o ateliê, uma coisa importante que é usar a arte, o artesanato, para mostrar a nossa cultura para o outro, como forma de quebrar os preconceitos. Porque nessas minhas idas em Belo Horizonte, a gente ouve algumas coisas que a gente acaba entendendo que as pessoas conhecem muito pouco sobre a nossa cultura. O povo ainda tem muito aquela ideia do índio genérico. A gente tem visto, né, pessoas pedindo para fazer a dança da chuva, perguntando se a gente come carne de gente,
que a gente sobrevive sustentado pelo governo, que a gente não trabalha, que a gente não é indígena por estar usando um celular ou por estar usando roupa, e muitos até não sabem que tem indígena no estado de Minas. Já é muito comum a gente ouvir essa expressão, uai, tem índio em Minas? Então, as pessoas sabem muito da cultura europeia ou da cultura que está mais distante, mas do que está próximo falta muito conhecimento. E aí eu vejo nisso, né, por exemplo, um momento como esse da gente estar conversando, uma grande oportunidade da gente estar mostrando que no Brasil há mais de 300 povos indígenas e cada um tem sua cultura, cada um tem seu costume, cada um vive um processo de luta e de contato, né, diferente, né, e que sofreram muita violência e que a gente se encontra dessa forma hoje não é porque a gente quer, mas é porque a gente foi obrigado, porque fomos obrigados a deixar de falar a língua, fomos obrigados a deixar de praticar os nossos rituais e desde as chegadas dos jesuítas, das missões, a gente tem sido obrigado também a desacreditar na nossa crença. Então, mais de 500 anos aí de violência. E aí, eu tenho notado, né, que as pessoas acabam também vindo aqui no meu ateliê e alguns falam que ao sair de suas casas, muitas pessoas chamaram a atenção para não vir no território porque a gente ia atacar uma flecha neles, que a gente é um ser malvado ou que a gente é atrasado. Então, essas imagens, né, que foi construída pela televisão, pelos livros didáticos, né, que muitas vezes mostram o indígena lá no passado, no meio da floresta, mas não mostram o indígena contemporâneo que está sobrevivendo, que é resistência a tudo isso. Então, hoje eu vejo importante isso, usar a arte para levar esses conhecimentos para as pessoas como forma de quebra desses estereótipos, quebra desses preconceitos que foi construído aí ao longo dessa história. Então, pessoal, aqui eu estou no alto, eu tinha me preparado uma fala, mas como estou aqui, não consegui seguir muito assim uma, uma, uma fala assim mais direta, né? Estou falando aqui de acordo com a minha experiência. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer coisa vocês podem perguntar que a gente vai falando depois. Eu acho que é isso. Eu devo ter esquecido de falar alguma coisa, né? Porque aqui tá meio complicado aqui onde eu estou. Oi, Ney, muitíssimo obrigada pela fala e mais uma vez, né, pelo esforço de estar aqui com a gente nessa situação. Eu estava falando com a Ana, porque você estava com a possibilidade de não participar, né, e aí ela me ligou e ela me enviou aquelas imagens da sua exposição na reitoria da UFMG. A gente está aqui com as imagens, se você permitir, a gente podia passar para as pessoas verem o que você acha. Pode? Sim, pode. Bom demais. Ah, então ótimo. Eu vou pedir um monitor, então, para passar, se você quiser falar alguma coisa, ótimo. Se não, eu acho que é uma oportunidade das pessoas visualizarem um pouco o seu trabalho, né? Vini, se você estiver por aí, Beleza. você pode fazer isso para a gente? Bom, tinha alguém perguntando se eu tenho alguma página. Eu tenho uma página no Instagram, tenho uma página no Facebook. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, né, pode ficar à vontade. A página é Tá, Cerâmica Indígena Chacriabá. ok. Depois a gente pode escrever direitinho. Ney, só um minutinho, Vini. Ney, você está conseguindo ver as imagens? Bom, já está sendo passada. Bom, Sim.
Então, ó, se quiser falar um pouquinho sobre essa exposição, ou a gente pode só ver as imagens, você que sabe. Bom, Fique à vontade. Essa exposição, ela foi feita na reitoria, né, durante o meu TCC, durante a minha pesquisa no curso de licenciatura indígena, onde eu fui desenvolvendo minha pesquisa e produzindo as peças. Então, esse tatuzinho minha mãe que faz, né? Eu aprendi a fazer as peças primeiro com minha mãe, ela faz muitos bichinhos, e durante a pesquisa eu comecei a fazer as moringas com tampa, e essa é a minha sobrinha, né, preparando o toá. O toá é de onde retirar a tinta natural para fazer a decoração nas peças. Então, aqui tá as duas sobrinhas minhas, né? Hoje elas já estão, uma delas já até casou, né? Já está moça. Então, durante a pesquisa, eu fui tentando criar agregar alguns valores nas peças, porque as pessoas tinham perdido o interesse pela cerâmica, e comecei a pensar em colocar uma tampa nas peças. Foi aonde aproveitei que eu já tinha aprendido com minha mãe fazer os bichinhos, colocar como tampa nas moringas a figura de algum animal aqui do Cerrado, e também os traços da pintura corporal. E isso despertou muito interesse nas pessoas. A ideia de fazer as peças de cerâmica é para que elas volte para o dia a dia nas casas aqui das pessoas, para o uso no dia a dia, mas também que ela seja também uma possibilidade de geração de renda, visto que a gente vive numa região tem muita dificuldade, então chove muito pouco, e os jovens acabam indo para o corte de cana em São Paulo, coleta do café no sul de Minas, alguns ficam por lá, outros voltam com alguns problemas, outros ficam distante da família, e isso não é bom para a gente. Então a ideia é que as pessoas aproveitem as matérias-primas que têm disponível de forma sustentável, pensando primeiramente nessa questão cultural, que os artesanatos, essas artes, elas são nossa identidade cultural, mas que também ela possa ser mais uma possibilidade de geração de renda de forma sustentável, sem explorar muito recursos que está acabando, né, de forma consciente, para que os nossos filhos, os nossos netos não fiquem sem essas matérias também, para eles produzirem seus artesanatos. Foram feitas 5 exposições como essa aqui durante a minha pesquisa, né? A minha pesquisa ela foi um pouco diferente dos meus colegas, né? Porque eles produziram como objeto final um texto, né? Uma escrita, né? E eu preferi fazer algo mais prático, né? Apresentar essas peças que foram produzidas durante a pesquisa, e o manual de cerâmica que aparece com os trechos das conversas que eu tive com os mais velhos, e a ideia do manual é para que ele circule nas escolas para as pessoas que desejam ser ceramista, encontrar nele informações que ajude ele a desenvolver essa prática. Hoje esses manuais eles circulam pelas escolas, né? Aqui, por muito tempo, aqui no Chacriabá, quando iria casar uma moça, os presentes que elas recebiam eram as peças de cerâmica, né, para ela usar na cozinha. Só que ficamos, depois, com toda essa violência, as pessoas passaram a se interessar pelos produtos industrializados, a comprar, e os artesãos foram deixando de fazer. Chegou uma época que, se alguém chegasse aqui no território, não encontrava nenhuma peça para comprar, porque não tinha ninguém fazendo, e nem encontrava peças em uso assim na casa, a não ser alguns potes, mas os fazedores já tinham deixado de fazer.
E aí minha mãe era a única que fazia, mas não queimava. Então, a partir dessa pesquisa, hoje a gente tem um grupo de mulheres fazendo a cerâmica. A minha esposa, a minha mãe já está queimando, ela tem um grupo de mulheres que faz junto com ela na mini casa de cultura. Então, é uma prática que estava adormecida e a partir da pesquisa, dessa parceria com a universidade, hoje ela está de volta e com muita força. Então é isso, pessoal. Esse aí é o toá, que é uma pedra muito leve que dissolve espaço. Ele é usado para decorar as peças cerâmicas, mas o pessoal aqui também usa para pintura nas paredes das casas. Isso. Ney, muitíssimo obrigada. Realmente, seu trabalho Hoje é tem uma maravilhoso. outra exposição, né, que tem algumas peças minhas, que é na UFMG, no Mundo. Pode falar. Ney? Oi. Então, querido, é uma alegria ver seu trabalho, né? É sempre maravilhoso. Essa exposição eu me lembro muito bem dela. E fiquei pensando aqui que você mostrou, né, os desafios da escola indígena, a tensão, né, que vocês vivem entre a legislação, que desde a Constituição, né, especialmente no seu artigo 210, vai permitir uma escola indígena própria, específica, diferenciada e bilíngue. Mas a gente que acompanha sabe, né, e pela sua fala a gente reforça isso, que entre a legislação e a efetivação dessa legislação há sempre uma distância, né? Mas o que é bacana é ver que vocês, né, povos indígenas, em especial vocês do Chacriabá, que eu acompanho há 20 anos, né, não medem esforços, né, no sentido de impor, né, essa escola que vocês têm direito legalmente, de trabalhar exaustivamente também no sentido do levantamento da cultura, como vocês chamam, né? Esse levantamento da cultura ele vem através dessa cerâmica, dos rituais, das danças, e é muito bacana a gente perceber como a escola, né? Ela teve e tem um papel importante entre os Chacriabá na função desse levantamento da cultura, né? E é isso, eu acho que é preciso dizer que a mãe do Ney, né, a dona Dalzira, é uma ceramista que nunca abandonou a cerâmica, é daquelas que tradicionais, né, como ele falou, é dela, de certa forma, que vem essa experiência do Ney, e que a dona Dalzira, a gente está preparando, inclusive na UFMG, um dossiê para ela ser reconhecida com o título de notório saber, né? É uma pessoa importantíssima. E é bonito também que você falou, né, inicialmente, sobre os velhos, né, que eles são os livros vivos de vocês. É fato isso, mas é bonito ver como vocês jovens, né, são os que dão continuidade, né, a esses livros. E você é um representante, então, desses livros e dessas tradições. É sempre muito emocionante te ver, lembrar de você tão criança, né? E como você se transformou nesse professor, nesse militante, nesse artista incrível que você é. Bom, gente, eu acho que a gente podia pensar juntos aqui duas coisas. Como o Ney está numa situação meio precária, aí debaixo de chuva, molhado, se a gente faz aí um bloco rápido de perguntas para ele, e aí a gente passa para Maria Cecília, porque talvez seja pedir muito que ele fique até o final para a gente, então, fazer as perguntas, né? Eu pergunto de novo à professora Maria Cecília o que ela acha disso. Clédia já falou que acha melhor assim. Sim, bom dia. Eu também acho, né? Nem está aí à disposição, acho que com certeza teremos perguntas para ele. E depois eu faço a minha fala, que também é mais teórica, então eu acho que a gente faz 2 blocos, que ficaria bem melhor. Tá ótimo, eu te agradeço, viu, Maria Cecília? Bom, gente, então a gente podia abrir para um bloco de perguntas para o Ney, e aí a gente deixa ele voltar para casa e se secar e trocar de roupa. Como é que tá aí, Vini? Tem questões?
Sim, então, o Luiz Leal mandou aqui para a gente que é muito triste ainda existirem profissionais de educação que somente reconheçam a sala de aula física como único espaço de aula e aprendizagem. E tem uma pergunta aqui da Jasmine e a Michelle também, elas estão agradecendo o Vanginei, né? E elas estão perguntando como que fazem para entrar em contato com ele. Bom, eu tenho o WhatsApp, né? Que funciona sempre, né? Quando tem internet. E tenho as páginas, né? Do Facebook. Cerâmica Chacriabá, Ney Leite. E uma página no Instagram que é Cerâmica Indígena Chacriabá. Então, esses são os contatos. Tem uma outra questão aqui da Maria Helena. Ela está perguntando o que ele achou da eleição de indígenas no Brasil e se o resultado foi positivo. O que ele acha desses resultados? Bom, eu achei muito importante, né? Porque eu acompanhei pouco, mas eu vi que dessa vez teve bastante indígena, né? Que se candidataram. Eu vi que o Marquinhos Chucuru, né? Foi eleito lá na cidade dele, né? Para ser prefeito, né? Então a gente viu, né? Que tem muitos indígenas tentando se candidatando, né, e entrando, né, nessa questão da política partidária, né, porque a gente sabe que hoje tem muitas pessoas lá que são contra a gente, então é bom ter um representante indígena, assim como é bom ter pessoas indígenas ocupando vários espaços, né, nas universidades, nos municípios, para ser nossos porta-vozes. A gente sabe que as pessoas têm um grande preconceito, né? Muita gente tem preconceito e acaba tendo muitos equívocos com nós, povos indígenas. Então, muito importante ter um indígena, ter indígena nesses vários espaços. A gente tem alguns indígenas também, né, que são deputados, né, e tem outros indígenas também que são bastante importantes, né? Por exemplo, a Célia Chacriabá, né? Uma pessoa que está envolvida aí nesse ativismo, colocando para o povo nesses retrocessos desse governo, né? Que apareceu aí, o Bolsonaro, né? Que veio só para destruir os povos indígenas. A gente tem a Sônia Guajajara, né? Tem a Joênia, então é muito importante, né, essas pessoas estar ocupando esses espaços. Sim, muito importante. Obrigado, querido. Ô, Ney, estou lembrando aqui que a Celinha Chacriabá, ela participou, nós estamos, né, hoje, nessa semana, no segundo seminário sobre culturas indígenas da UFOP, e no primeiro quem participou foi a Celinha, foi uma presença muito importante também. Isso, a Célia, ela tem participado desses eventos, né, e tem defendido muito a nossa luta. Tem mais uma pergunta aqui, gente. Foi da Maria também, da Maria Helena, que fez essa última. Ela está perguntando, Vanginei, como que é a relação dos jovens lá, dos jovens indígenas na sua aldeia em relação à sua produção artística, a produção das suas peças. E tem uma pergunta também aqui, eu vou fazer as duas de uma vez, da Viviane Moreira, que ela gostaria de saber, ela gostaria que você falasse um pouco sobre a sua linguagem, sobre a linguagem Chacriabá. Então, sobre os jovens, né,
tem muitos jovens que estão envolvidos na questão do artesanato, né? Principalmente esse pessoal, né, que passa pela escola. Eu tenho alguns alunos, né, que saíram da escola, mas que de vez em quando eles vão no meu espaço, né, porque sentiu falta das aulas, né, e faz suas peças e no final leva para ele, né. A gente queima no forno, eles levam para suas casas, né, para usar. Tem envolvido em outros artesanatos, né, os colares feitos de semente, de osso, né. Eu agora estou numa discussão, né, de criar uma associação dos artesãos de Jacriabá. Aqui a gente tem mais de 60 pessoas, né, que tiraram a carteirinha do artesão, e a maioria são jovens, são pessoas que estão envolvidas nessa prática. São professores de cultura, são jovens que passaram pela escola. E aí a ideia é criar uma associação, né, para a gente sobre a língua. Há uns 3 anos atrás, né, a nossa escola passou a ter a disciplina, né, de língua aquenche, Criabá. Foi uma conquista muito grande para a gente, né, porque na nossa escola era obrigado ter língua inglesa, outras disciplinas, né, mas a língua aquenche, Criabá, não tinha essa disciplina. Hoje as crianças, né, já tem essa disciplina onde os professores de cultura ou os professores de língua aquém vão pesquisar as pessoas mais velhas, as pessoas que sabem essas palavras e traz para a sala de aula. Então a gente está fazendo essa retomada também. Tem muitos jovens, né, e algumas pessoas que já conseguiram retomar muitas palavras, né, e conseguem falar muitas frases na língua aquenche Criabá. Então, isso é muito importante, né, para a gente, porque ter essa disciplina na sala, né, para poder as crianças, desde de pequena, já tá aprendendo algumas palavras da nossa língua. Obrigado, Vanginei. Realmente é uma conquista magnífica. A professora Denise Rocha tinha se inscrito para falar. Você quer falar agora, Denise? Sim, eu gostaria de falar, parabenizar pelo próprio título da mesa, o fortalecimento das culturas indígenas. O próprio Deu uns ruídos, não consegui ouvir a pergunta. É porque você estava com 2 contas, eu retirei a outra. Pode falar, pode falar. O título diz muito. O fortalecimento das culturas indígenas. E a própria legislação, o próprio Estado brasileiro negligenciou essa situação. Nós temos uma lei, 10.639, que priorizou os afrodescendentes, mas esqueceu dos indígenas. E parece que depois a complementação dessa lei, ficou meio, digo a palavra, de rabeira ali, sabe? E essa é a minha indignação, Vanginei, porque eu também sou descendente. Meu pai é tereno do Mato Grosso, que tinha raiva da palavra bugre, né? Ele não gostava que falasse isso, e não queria se identificar. Vocês estão me ouvindo, gente? Alô? Sim. Sim. Então, quando você falou, Evangelei, tem índio em Minas Gerais? É o que eu agora, paulista, morando no Ceará, sempre pensei, tem índio no Ceará? Porque o que eu vi é sempre uma valorização, hipervalorização, obviamente reconhecida, dos afrodescendentes. Mas antes de eles ali chegarem, já havia os nativos.
os primeiros habitantes, não é? Os donos da terra. E o que aconteceu? Eu vou te dar um exemplo, todos nós, para reflexão, de que no Ceará existe uma chamada serra, que chama do Evaristo. Eu ali estive acompanhada de uma orientanda sobre essa questão indígena, e ela é própria do INCRA. E ali, o que a gente nota, são índios, sim, que ali viviam já há quantos séculos, não sabemos. Mas, em algum momento, nos anos 1950, talvez, muitas pessoas afrodescendentes também foram morar por ali. E aí, numa euforia reconhecida do movimento negro, eles, pela Fundação Palmares, quiseram decretar essa região como quilombo, certo? E ali a gente vê já locais, quando você falou em velório, em ritos de enterro, nessa Serra do Evaristo, ali numa região, nós vemos algo que já foi feito, ou seja, foram lacrados locais, lacrados no sentido de antropologia, para que as pessoas vissem os rituais funerários que estão ali, né? Que estavam na terra, mas foram abertos ali. E o que acontece? Então, algo que era indígena, de raiz, de tradição, de posse da terra original, de repente foi tentado ser apropriado, isso eu digo porque eu li, estive lá com a pessoa, pela Fundação Palmares como quilombo. Só que não podia, porque é terra indígena e já havia sido já vendida e muito já loteada, etc. Então, a gente tem que prestar atenção também que, em algum momento, alguns grupos indígenas, nitidamente indígenas, na aparência e tudo, são declarados negros, afrodescendentes. Lá eu vi pessoas se declarando afrodescendentes, eu conheci e vi que não são, que são indígenas. Como eu vi em muitos lugares, até em Redenção, onde eu moro, né, no Ceará, que são pessoas indígenas, e alguém falou para eles em algum momento que eles são afrodescendentes. E essas pessoas que, por motivo de opressão secular, colonial, também não se declaram indígena. Então, é um problema muito grande que a gente vê no Brasil todo, não é? Então, muito interessante. Tem de Minas Gerais? Tem. Tem de São Paulo? Tem. Tem de Ceará? Tem sim. E o que, infelizmente, falta, Vanginei, é um movimento indígena forte, não é? Infelizmente, porque parece que todas as forças, praticamente quase todas as forças da academia, foi para o movimento negro. E nós, o movimento indígena, ou as pessoas pertencentes, ou simpatizantes, ou pesquisadores, estamos deixando de lado, tá bom? Eu lastimo isso. Obrigada. Isso mesmo. Isso aí. Por isso que Bom, gente, eu acho importante, cada vez mais, nós indígenas, né, tá ocupando esses vários espaços, né, para a gente ser autores da nossa própria história. Isso mesmo. Bom, né, eu acho que chegou sua hora, né? Obrigada por tudo, obrigada pela presença, pelas respostas, pelas imagens, pelo relato, pelas suas reflexões, e espero te encontrar em breve. Agradeço a todos que estão aqui, a todas que estão aqui, que ouviram o Ney. Ele deixou aí o endereço dele no Instagram, para quem quiser acompanhar o trabalho dele, né? É isso. Daqui envio forças aí para vocês, Jacriabá, para todos os povos indígenas, que vocês continuem aí na luta, através da arte, através da cultura. E agradeço mais uma vez a Maria Célia por ceder, né, o espaço para a gente finalizar com o Ney, para que ele, então, retorne, né, para casa. E deixo aqui um abraço grande para você, Ney, para sua mãe, dona Dalzira, para a Ivani, e para as meninas que nem são mais, né, para sua menina, nem o menino que já são mais, que não são mais crianças. E é isso, te espero ver em breve. Se você quiser falar mais alguma coisa para fechar, a gente pode finalizar. Acho que foi certinho, parece que ele caiu bem na hora, né? Não, tá aqui. Eu que agradeço a todos, né, por ter tido a paciência aí de ouvir, com todo esse barulho aqui, vento, né? E
E aí, pessoal, estou aqui à disposição, né, para quem quiser conversar depois, a gente pode estar conversando mais. Durante a minha pesquisa no curso, durante o mestrado, né, a gente tem percebido que as pessoas conhecem muito pouco, né, principalmente durante a licenciatura, né, a gente ouvia muita besteira, muito preconceito, a gente fingia que não ouvia, e agora no mestrado eu estou aqui à distância, né, online, né, muito importante para a gente estar conversando com as pessoas e transmitindo para eles um pouco da nossa história, mostrando para ele um pouco da nossa vida, da nossa cultura. Então, muito obrigado a todos e a gente pode conversar depois, quem tiver interesse, porque eu acho muito importante para a gente, né, fazer essas conversas. Então, tchau, tchau. Desculpa aí por qualquer coisa, né? A minha conversa não me preparei muito bem. Aliás, eu me preparei, mas diante do que aconteceu, eu fiquei assim, meio que perdido. Mas é isso aí, gente. Grande abraço a todos. Boa reunião aí para vocês. Obrigada, Ney, mais uma vez. Foi perfeita a imagem, o som, nada falhou, viu? Muitíssimo obrigada pelo esforço. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Bom, gente, então, depois dessa fala... Tchau, tchau. Abraço a todos. Depois dessa fala aí maravilhosa do Ney, a gente vai passar, então, a palavra à professora Maria Cecília dos Santos Ribeiro Simões Rodrigues, que é professora adjunta do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, é doutora e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharel e licenciada em História e pós-doutora em Ciência da Religião também pela Universidade de Juiz de Fora. Ela possui experiência em pesquisa na área de Ciência da Religião, com ênfase em diálogo interreligioso, atuando principalmente nos seguintes temas: prática missionária em áreas indígenas, identidade e mediações culturais. Desenvolve também pesquisas sobre identidade religiosa em comunidades muçulmanas. É líder do grupo de pesquisa Religiões e Religiosidades Ameríndias. Professora, eu agradeço a sua presença, agradeço a sua paciência e passo a palavra, então, a você. Muito obrigada. Novamente, um bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, está ótimo. Imagem, som, tudo funcionando. Tá. Bom, primeiramente, eu agradeço, né, o convite do professor Clésio para falar aqui, participar desse simpósio. É uma alegria para mim estar aqui conversando com vocês, sobretudo com o Ney, né, que é ceramista Xacriabá. Eu tenho a honra e a alegria de ter aqui algumas peças produzidas pelo Ney, que me foram presenteadas pelo professor Eberle, lá da Unimontes, né, que se relaciona com o povo Xacriabá. Eu venho de uma trajetória de trabalhar com povos indígenas a partir da ciência da religião. Me relacionei com o povo Machacali, pensando a presença missionária entre o povo Machacali, que também é um povo indígena aqui de Minas Gerais. E eu fui convidada para falar um pouco sobre tradições indígenas como tradições religiosas, né? Foi assim que eu recebi o tema da minha fala aqui hoje, e é uma discussão que eu tenho feito a partir da minha área, a partir dos olhares da ciência da religião, das ciências humanas de uma forma geral. E então, antes de qualquer coisa, eu venho falar aqui que eu venho, na verdade, a intenção dessa fala e a intenção das provocações que a gente tem feito nesse sentido, que são de forma muito mais teórica, é de pensar o pensamento não indígena,
né, e não de representar ou falar por povos indígenas, né, a gente já teve aqui a presença do Ney, uma excelente presença, uma excelente fala, uma excelente contribuição para falar sobre as culturas indígenas, e aqui eu entendo que o meu papel aqui é provocar o pensamento não indígena, o pensamento científico, o pensamento acadêmico, para abarcar, através, né, das nossas teorias, enfim, dos nossos conhecimentos, outras possibilidades de conhecimento, outros regimes de conhecimento, num exercício, sobretudo, provocativo para nós aqui, né, dentro da academia. Então, já me coloco aqui nesse lugar, né, que é um lugar de pesquisadora não indígena, que se relaciona com povos indígenas, mas que tem buscado, antes de tudo, provocar esse pensamento científico-acadêmico como pensamento não indígena a partir, né, das práticas e dos regimes de conhecimento indígenas. Bom, e aí, como eu falei, né, o convite veio no sentido de trabalhar a questão das tradições religiosas, então a questão da religião, né, que é aí a minha linha de pesquisa. E eu começo pensando nessa categoria de religião, que, embora ela tenha sido utilizada em referência aos povos indígenas, não só pela ciência da religião, ou pelas ciências da religião, mas também pelas ciências humanas, de uma forma geral, associada aos mitos, crenças, ritos, narrativas religiosas, cosmovisões, numa tentativa de aplicar esse conceito, que é ocidental, aos coletivos indígenas. É muito comum, em muitas áreas, ainda a gente vê esse termo associado, né? Eu, por exemplo, tenho uma cadeira aqui na universidade que se chama Religiões Ameríndias. Embora esses termos juntos incomodem, né, o olhar de um analista, a gente precisa pensá-los e provocá-los um pouco mais. É importante a gente pensar também que, às vezes, o termo religiosidade é mobilizado também para descrever sistemas religiosos indígenas. Acredito que numa tentativa de esmaecer aí alguma característica rígida, institucional, que a palavra religião ainda carrega, né? Pensando aí uma complexidade dessa relação, a gente pode observar, por exemplo, quanto no mínimo, eu diria, desafiador, né? Pensar, buscar interpretar tradições indígenas como tradições religiosas, por exemplo, a partir da noção de afiliação religiosa e das declarações do sem religião nos dados do IBGE, né, a respeito de declarações de pertença religiosa entre grupos indígenas. Isso é um dado que pode nos ajudar a iniciar aqui a nossa conversa. É um dado que expressa a complexidade de se relacionar diretamente, de equivaler termos aí, religiões e tradições indígenas. No caso específico do IBGE, do último recenseamento do IBGE, que a gente tem notícia, né, que é de 2010, porque a gente não teve novos dados desde então, as respostas sem religião ou sem declaração tendiam a ser interpretadas enquanto uma não associação pelos indígenas, né, daquilo que é compreendido enquanto uma religião formal. Então, essa informação, né, pensando o sem religião ou sem declaração, quer dizer, aqueles que se declaravam sem religião ou não declaravam religião, estavam pensando uma religião formal, o catolicismo, o cristianismo. Então, entre os povos indígenas, a ideia de religião declarada no censo, estou trazendo esses dados, né, amarrados do censo, só para a gente iniciar aqui e pensar essa relação. Elas estariam desassociadas da ideia das tradições originárias, né, daquilo que eu comecei falando, os mitos, os ritos, as práticas, né, que para um pensamento ocidental são vistas como religiosas. Então, essa informação de que os próprios povos indígenas não declaram as suas práticas como práticas religiosas, né, às vezes utilizam outras palavras, inclusive espiritualidade, e às vezes até outras, né, como regimes de conhecimento de mundo, essa informação, ela levanta aí um questionamento sobre o termo religião, mas não só sobre o uso de termos, mas principalmente sobre o olhar ocidental e ocidentalizado, né, sobre os povos indígenas.
porque a gente poderia, ela não parece encontrar eco entre os próprios povos indígenas. Então, a gente está aí diante de uma questão de tradução e de diálogo que a gente precisa aprofundar e ter consciência da complexidade, né, para que, de fato, a gente possa travar um diálogo, no mínimo, simétrico. Bom, então, apesar dessas tentativas de classificação do que eu chamaria aqui de analistas externos, né, aos povos indígenas, me incluindo nesses analistas, internamente aos grupos, a associação mais direta com o termo religião tem se dado em relação àquelas religiões trazidas de fora, ou seja, as diversas formas, no caso do Brasil, né, as diversas formas de cristianismo que foram e ainda são levadas às aldeias ao longo dos mais de 500 anos de processo de colonização, são as chamadas missões, né? Não por acaso, o que se compreende por religião, nesses contextos, é aquilo que define a religião ocidental e europeia, né? O termo religião é um termo ocidental e europeu. Ou seja, entre os povos indígenas, religião é quase que totalmente relacionada ao cristianismo. E aí, ao cristianismo em seus mais diversos aspectos e desdobramentos possíveis. Então, aí haveria um equívoco, né, de nós analistas, de relacionar religião entre povos indígenas com as práticas originárias, né, o xamanismo, a pagelança, que mais para frente eu vou falar sobre ela. A cristianização no continente americano, como a gente bem sabe, né, é inegável que ela tenha sido extremamente traumática e violenta, e permanece assim, né, com os povos originários. A colonização, ela significou a expansão da cultura europeia, mas, sobretudo, uma violência aos povos indígenas, às formas de enxergar o mundo, as cosmovisões indígenas, e a reação desses indígenas frente a essa cristianização, ela se apresentou de diferentes formas de resistência, né? E na prática, então, essa resistência, ela se apresenta muitas vezes como uma assimilação do cristianismo, como uma rejeição ao cristianismo, e quando acontecem casos de assimilação, essa assimilação ela se dá a partir do olhar dos costumes tradicionais, né? E dessa forma se desdobrando, inclusive, em uma espécie de religiões outras, né? Ou de um cristianismo indígena específico, né? De cada grupo, de cada etnia, e às vezes auto-identificada como cristã, mas negada e rechaçada como heresia pelas instituições cristãs. Isso, inclusive, ao longo da história, né, a gente tem diversos relatos sobre isso. Acredito que o mais famoso, pelo menos, com mais renome seja a heresia dos índios, do Ronaldo Weinfels, né, que é o caso da Santidade de Jaguaripe. Não sei quem aqui conhece, mas é um estudo histórico bem interessante sobre esses processos de resistência, de assimilação do cristianismo sobre um olhar nativo. Aqui, para minha fala, eu vou acionar, alguém solicitou para escrever o nome, no final eu escrevo, é a Santidade de Jaguaripe, o livro se chama A Heresia dos Índios, do Ronaldo Weinfels, é o historiador responsável por essa pesquisa. Bom, aqui eu vou acionar, então, uma teoria para a gente tentar provocar, a partir desse problema que eu coloquei, né, da relação entre religião e povos indígenas, a gente tentar provocar um pouco sobre esse mundo outro e sobre formas, regimes de conhecimento que a gente tem associado ao termo religião. Vou acionar aqui uma categoria do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que é o perspectivismo ameríndio, sabendo dos limites dessa teoria, que se refere basicamente e sumariamente aos povos amazônicos, sobretudo aos povos amazônicos, mas que quer pensar a ideia, né, já baseada ali no Lévi-Strauss, dentro da antropologia, a ideia de um pensamento ameríndio que
faria parte de um pano de fundo dos regimes de conhecimento dos povos indígenas na América. A ideia de por que eu trago o perspectivismo ameríndio, né? Porque para provocar, como eu disse no início da fala, o nosso pensamento não indígena sobre as tradições indígenas, ele se mostra extremamente útil, né? E esses estudos, né, essas teorias da etnologia, elas se mostram úteis para falar nisso que a gente equivocadamente tem relacionado como religiões indígenas. Por quê? Eles buscam esclarecer melhor as redes de conflito, inter-relações entre cristianismo e povos indígenas, e buscam aí uma amplitude, realçar uma complexidade dessas relações e as consequências e como isso pode vir à tona no sentido de provocar o próprio pensamento científico, o próprio olhar científico academicista sobre os povos indígenas. Bom, isso pensando aqui uma tentativa de um diálogo, de se buscar um diálogo, né? Então seria importante na medida em que a gente buscaria reconhecer aí os meios de diálogo e tentando superar uma dicotomia maniqueísta, pensada, né, nessa ideia de missionário indígena, aquele que salva e aquele que entra até hoje na relação entre cristianismo e povos indígenas. A questão que se coloca, então, seria a dicotomia, frente a essa dicotomia, desculpa, seria o status da diversidade cultural indígena, que não é reconhecida pelas missões fundamentalistas, corre o risco de ter conhecimento de outras instituições, como, por exemplo, a academia, mas não necessariamente sendo levado a sério. Então, esse status de diversidade, a ideia a partir do perspectivismo ameríndio, é pensar em levar a sério esse status de diversidade cultural indígena. Quer dizer, é impossível sem que essa forma de conhecimento necessariamente provoque a nossa forma de conhecer. Então, aqui, a gente, a partir da relação entre missões e povos indígenas, missão como uma agência colonizadora, a gente poderia pensar também o pensamento científico acadêmico como uma agência colonizadora, como foi, né, e muitas vezes ainda tem sido prática. Bom, considerando, então, que a religião, né, esse termo, não denotaria especificamente os sistemas rituais e de sentido dentro das lógicas internas aos grupos indígenas, a ideia de trazer o perspectivo clássicos que foram utilizados justamente para associar justamente essas práticas àquilo que seria chamado de religiões. E dois termos que entram em voga aí seriam xamanismo e animismo, nos manuais, né, dentro da ciência da religião e dentro da história das religiões, religião comparada aos estudos de religião, esses termos, xamanismo e animismo, tornam-se clássicos para descrever, para pensar contextos indígenas como contextos, inclusive, primitivos, né, são termos que fazem parte de um olhar, inclusive, darwinista, né, sobre os povos indígenas, e que, a partir do perspectivismo ameríndio, são repensados e realinhados ao pensamento científico para que a gente possa buscar aí um mínimo de um diálogo, um mínimo de simetria. Aí eu vou retomar um pouquinho a questão do xamanismo e a questão do animismo para que a gente possa acompanhar aí essa fala. O xamanismo, classicamente, ele é definido como uma técnica arcaica de êxtase. Então, desde essa definição, que é pelo historiador das religiões, Michel Eliade, né, que tem sido um clássico ainda na área de ciência da religião, o termo xamanismo ele tem figurado com essa representação, né, técnicas arcaicas de êxtase. O xamã,
descrito por Eliade, por Mircea Eliade, ele possui um papel político e social, pois ele direciona as caças, guerras, protege o grupo dos ataques malignos, de doenças, de inimigos que são visíveis e invisíveis. Mas, no entanto, o grande destaque na figura desse xamã é a sua capacidade de lidar com aquilo que, a partir do olhar ocidental, seria denominado como sobrenatural. E por isso essa associação com a ideia de religião. A palavra xamã, ela é de origem siberiana, né? Mas tem o seu sinônimo equivalente. No Tupi-Guarani, a palavra pajé. Então, nesse sentido, pajelança e xamanismo, embora não se refiram exatamente às mesmas operações tradicionais, porque isso vai variar de grupo para grupo, né, dada aí uma enorme variabilidade, elas se referem a um mesmo modo de conhecer o mundo. Então, pajelança e xamanismo não necessariamente são as mesmas práticas, inclusive práticas de pajelança e práticas de xamanismo passam por uma enorme variabilidade, né, dentro de diferentes contextos indígenas. Cecília? Silenciou, né, gente? Eu acho que ela caiu. Acho essas coisas tão engraçadas, né? Às vezes a gente tá, o Ney que tá lá numa comunidade indígena e no meio do nada, né? Às vezes a internet funciona e a gente aqui na urbanidade não funciona. Não tem padrão, né? Uma vez eu estava numa banca de doutorado e na Bahia, no interior. E aí a gente organizou tudo na noite anterior e no dia seguinte de manhã, quando era a banca, estava tudo funcionando. Eu falei primeiro como foi o Ney, porque poderia, né, ter algum problema. E por fim, o que caiu foi a internet da UFMG. Nossa. É difícil. Vamos ver se ela volta. Ó, parece que está voltando. Maria Cecília? Você está aí? Na verdade, foi outra pessoa. Você tem algum contato direto dela aí, Verônica? Maria Cecília, se você estiver entre a gente, faça algum movimento. Eu vou escrever para ela aqui, tá? Só um minutinho, gente. Tá, obrigado, Verônica. Gente, bom dia. A professora Cecília caiu a internet dela, está tentando voltar, tá?
Então, vamos aguardar um pouquinho, né, gente? Vamos aguardar um pouquinho. Sim, Verônica. Sim. Tem uma pergunta da Janete para você aqui no chat. Ela está perguntando se você poderia falar um pouco da experiência do curso de formação indígena, que é tão bonita essa história, formação de professores indígenas. Tá, eu vou falando. Enquanto isso, a professora pode retomar, né? Sim. Então, o Ney citou aí o curso de formação intercultural indígena, e ele é um curso de licenciatura, existe em algumas universidades do Brasil, a essa altura, né? Mas um lugar pioneiro foi a UFMG. E esse curso de formação intercultural, né, ou sinteticamente o curso de licenciatura indígena, ele é um desdobramento de um outro projeto, né, que a gente iniciou na década de 90, em meados da década de 90, chamado PA, que foi o Programa de Implantação das Escolas Indígenas de Minas Gerais, cujo objetivo era formar professores indígenas, como o Ney, né, para ser professores nas suas aldeias e implementar as escolas indígenas. Então, o PA, ele funcionava no modelo de alternância. A gente se encontrava a cada julho e janeiro em Minas Gerais, no Parque Estadual do Rio Doce, que cedia o parque para que as etnias ficassem lá hospedadas por um mês, e a gente, professores, ficava lá, em equipes, né, que se rodiziavam para fazer, então, essa formação. Resultado disso é interessante que a época que a gente começou, né, no PA, fazendo a formação dos indígenas, no caso, para nível de magistério, o Chacriabá, ele tinha 3 escolas na época, né? E hoje a gente tem lá 33 escolas. Em cada uma das aldeias a gente tem uma escola implementada, onde os professores são todos indígenas, os coordenadores, os diretores, inclusive uma categoria foi com a qual eu trabalhei no meu doutorado, que é os professores de cultura. Os professores de cultura são as pessoas mais que guardam, né, saberes tradicionais, que guardam saberes tradicionais da comunidade e que foram efetivados pelas escolas, né, ainda que muitos deles nem sejam alfabetizados. É uma presença importante na escola, porque são eles que vão, vamos dizer assim, transmitir a esses jovens como o Ney, né, os seus conhecimentos. No caso do Ney, por exemplo, foi a mãe dele, dona Dalzira, que é uma professora de cultura, uma ceramista antiga lá do território. Mas a gente tem os trocadores de tambores, a gente tem os conhecedores das ervas, da medicina, né? Então, tem essa categoria nas escolas indígenas de Minas que a gente conseguiu instituir a partir de uma demanda sempre deles, né? Que são os professores de cultura. Bom, e o FIEI, então, é um curso de licenciatura que ele foi um desdobramento, como eu falei, do PA, né, que era o curso de magistério. A gente trabalhou na UFMG com uma turma experimental, mas em seguida a gente já conseguiu fazer com que o curso se tornasse regular, e hoje é um curso regular. Hoje, já há uns 4 anos, há uns 10 anos, é um curso regular que tem entrada sistemática de 35 alunos indígenas anualmente. Em síntese, esse esse o curso de licenciatura. É um curso, né, que foi um desafio enorme para quando a gente começou, ainda né, porque hoje o curso recebe indígenas não só de Minas, mas de diferentes etnias do Brasil, com línguas diferentes, né, com culturas. Então, assim, é um desafio para todos, mas, né, tanto para os indígenas, como para a gente que é envolvida, como para os próprios alunos da Faculdade de Educação. Mas é muito bonito ver a presença dos indígenas e o quanto eles transformaram a universidade com a presença deles, né? Gente, como inicialmente... Bom, se vocês quiserem mais alguma informação... Então, ela está tentando retornar pelo 4G, né?
que ela está tendo problema de conexão lá. Janete, a Michele Ângelo Rocha fez um comentário aqui, ela está perguntando, ela está querendo que você falasse sobre um pouco das dificuldades para se expandir as escolas indígenas no Brasil. Qual que é as dificuldades? Das dificuldades de se expandir as escolas indígenas no Brasil. Sim. Então, a questão das escolas indígenas é que, ainda que elas sejam asseguradas, né, pela Constituição, porque é só com a Constituição de 2008 que as escolas, então, a partir de uma luta intensa de povos indígenas, de missionários, de militantes, de indigenistas, de antropólogos, de pedagogos, que se consegue instituir na Constituição esse direito, né, à escola própria, bilíngue, diferenciada, ela, né, a efetivação desse direito, ele vai ocorrer de maneira muito diversificada ao longo aí do Brasil, porque saindo da esfera federal, ele vai se encontrar imediatamente com a esfera estadual, né, e aí vai depender muito das políticas estaduais. No caso de Minas, a gente teve uma experiência muito positiva, porque a gente tinha uma política muito favorável, né? Os secretários de educação, os governadores, eles foram muito, muito parceiros, né? Da universidade, da FUNAI, no sentido de instituir essa escola, né? E um outro ganho, né, que em Minas também não é o que ocorre igual em todo o Brasil, é o fato das escolas indígenas terem todas se estadualizados ao longo da sua instituição. Bom, então o que a gente vai acontecer no Brasil são experiências muito diversificadas, que estão muito diretamente ligadas aos governos de Estado, né? Então você tem essa instituição de escolas que funcionam muito bem, você tem escolas que ainda estão sendo implementadas, né? Tantos anos depois da Constituição, você tem escolas que são ainda municipalizadas, então elas dependem muito das políticas locais. A gente vai ter modelos diferentes, né? Sempre uma conjuntura que tem a ver com as políticas, sabe? Não é automático, né? Está na legislação federal e elas funcionarem aí efetivamente na prática. Infelizmente, tem esses entraves, né, na prática, é mais difícil. A Michele também trouxe uma outra questão aqui, sobre se você poderia falar um pouco sobre a inclusão dos indígenas venezuelanos. E eu vou aproveitar para fazer a pergunta. A professora Denise também falou sobre, ela quer saber qual a duração do curso. A duração do curso, 4 anos. Da licenciatura indígena, são 4 anos. E a gente tem sempre grupos, né, de monitores grandes que podem acompanhar os indígenas, né, linguistas, né, porque a gente tem que lidar com com as diferenças linguísticas também. Então, a gente tem monitores linguistas, antropólogos, pedagogos, historiadores, que acompanham os diferentes grupos, porque, né, o desafio, como eu falei, para eles e também para os professores lidar com essa diversidade. Mas estamos aprendendo. Bom, parece que a professora voltou, né? A gente podia, então, dar a palavra a ela. Bom, gente, não sei se eu vou conseguir estabilidade nessa conexão. Peço desculpas, porque parece que deu um apagão aqui na internet. Eu estou usando o 4G. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Estamos ouvindo bem. Tá tranquilo. Pode continuar. Então, podemos continuar, né? Caso dê algum outro problema técnico, então vocês já sabem que eu estou enfrentando aqui alguma instabilidade. Bom, como eu estava falando, né, sobre o xamanismo, parei nessa questão referente ao xamanismo, como regime de conhecimento, como forma de conhecer o mundo, como eu estava falando, xamanismo e pajelança se referem a essa mesma forma de conhecer o mundo. Então, por trás tanto do xamanismo quanto da pajelança, a gente vai ter uma ideia de conhecimento do mundo, e por isso a gente está falando aqui de regimes de conhecimento dos povos tradicionais.
e que estabelecem uma relação com a natureza ou com o mundo de uma forma muito diferente da que estabelece o pensamento ocidental. A título de compreensão, a gente vai pensar uma contraposição dessa ideia ameríndia sobre o mundo, sobre a natureza, em relação ao pensamento ocidental. Porque se os povos indígenas, enquanto o pano de fundo do pensamento ocidental, inclusive da própria ontologia ocidental, enxerga o mundo como objeto, né, ou a natureza como objeto, e os seres humanos em um outro patamar esse que seria cultural, né, ou subjetivo, os povos indígenas têm uma relação com a natureza que não se dá de forma, como a gente poderia pensar, sobrenatural, quer dizer, pensar a natureza como um dado sobrenatural, místico, ou pensar a natureza como um dado objetivo, físico, químico, como nós pensamos. Os povos indígenas têm uma relação com a natureza que é uma relação social, parte da socialidade, né? Então, os seres da natureza são também seres sociais, são também seres subjetivos e seres com subjetividade de conhecimento do mundo. O xamã é justamente aquele, ou o pajé, é justamente aquele que consegue compreender toda essa complexidade sobre o mundo, sobre a natureza. Então, ele consegue ver através das espécies ou através dos sujeitos de conhecimento. Ele tem essa capacidade, né, de ocupar mais de uma visão, mais de um olhar, mais de um ponto de vista sobre o mundo, sobre a natureza, e aí ele pode ser um homem porco, um homem jaguar, né, um homem pássaro, e duplos, às vezes até triplos, né? Então a ideia de indivíduo que perpassa o pensamento ocidental não se aplica tanto a esse perspectivismo ameríndio, que passaria por uma ideia de divíduo, um ser que consegue ser dividido entre diversas perspectivas, entre diversos olhares sobre um mundo que é composto não só por natureza e cultura, ou não só por natural e sobrenatural, né, ou físico e metafísico, tal como é o dado do mundo ocidental, mas um mundo onde essas instâncias elas estão totalmente imbricadas e relacionadas. Então aí a gente já tem uma mudança no status ontológico, né, dos seres, sobretudo da natureza, para os povos indígenas. A gente poderia associar, então, esse conhecimento de mundo, como eu falei, a partir do termo xamanismo, com outro termo, né, que eu já coloquei aqui, também associado, tradicionalmente ou classicamente, às tradições indígenas, que seria o termo animismo. Então, animismo, na sua concepção clássica da antropologia, de Edward Taylor, vai falar o quê? Que os povos indígenas, os povos primitivos, enxergam o mundo, os seres outros, e aí, né, quando a gente pensa historicamente, essa concepção, o termo animismo, infantiliza os povos indígenas, os olhares dos povos indígenas sobre o mundo, porque compreende que nesse olhar, nessa relação dos povos com os seres, eles enxergam todos os seres como seres humanos, ou todos os seres como possuidores de alma, né, ou de ânima, e daí, inclusive, o termo animismo. Então, se todos os seres possuem ânima, não há excepcionalidade no ser humano. E aí, aquele olhar humanista, centrado, né, no ser humano, centrado numa ontologia humanista, ele enxerga nesse animismo um dado infantil, um dado primitivo, um dado que ainda não conseguiu reconhecer essa excepcionalidade humana. Assim se constrói o animismo clássico. A partir do perspectivismo ameríndio, né, das teorias mais contemporâneas, baseada nas práticas dos povos indígenas, né, que é bom a gente ressaltar essa questão, né, embora a gente esteja falando de uma síntese teórica, ela é uma síntese teórica baseada nas práticas, e não como a gente poderia falar sobre
pensamento ocidental, que é baseado em escolas de pensamento, né, teóricos. O pensamento ameríndio é baseado em práticas que ocorrem, né, nas vivências, enfim, nas relações dentro das aldeias, das áreas indígenas. Então, voltando, né, para o animismo, ele seria um olhar que, repensado à luz de uma contemporaneidade, à luz da etnologia, sobretudo, daria subjetividade a todos os seres, né? Então, não é somente o ser humano que tem subjetividade, não é somente o ser humano que é sujeito de conhecimento. E aí tem uma potência muito grande, né, nessa ontologia anímica, porque ela faz, de fato, uma inversão com a ontologia ocidental, onde todos os seres, onde somente os seres humanos são sujeitos de conhecimento, né? Ou o ser humano tem aí um destaque, um lugar de destaque no conhecimento de mundo, e aí a gente poderia pensar que, inclusive, a ciência tem, o método científico tem um lugar ainda de maior destaque sobre o conhecimento desse mundo. E todo aquilo que é conhecimento humano, mas que não está no patamar da ciência, é associado como conhecimento religioso, ou como conhecimento mágico, ou como formas de conhecimento que seriam, então, menores em termos de estatuto. Desse animismo e desse xamanismo desdobram-se práticas, né, que vão ocorrer dentro das aldeias, que vão ocorrer entre os povos indígenas, sobretudo nos povos amazônicos, como eu falei, mas também em vários outros povos sul-americanos. A gente vai perceber que, ao contrário do que subentende o pensamento ocidental, onde a sujeição do indivíduo, né, ou a sujeição do ser humano, de forma geral, está relacionada àquilo que a gente poderia conceber como uma alma, ou como um dado metafísico, ou como um dado sobrenatural, a organicidade do corpo. Entre os povos indígenas, esse dado ele está diretamente relacionado ao corpo. Então, a etnologia vem pensando, né, o quanto o corpo indígena tem um lugar central no conhecimento de mundo para os povos indígenas. E aí há necessariamente, né, uma contraposição com o pensamento europeu, ocidental, e aí a gente poderia falar aqui acadêmico. Embora não se fala na ciência em termos de alma, a gente poderia substituir por alguns igualitários que destacam essa excepcionalidade humana. A gente poderia falar de cultura, a gente poderia falar de linguagem, a gente poderia falar de outras peculiaridades que o pensamento ocidental associa somente aos seres humanos. Né, essa subjetividade ou essa sujeição que vai ser encontrada aí nesses outros termos. Então, falando modernamente, a gente poderia pensar cultura, né, a relação natureza e cultura tal como se estabelece no Ocidente. Falando em termos históricos, a gente poderia pensar a alma, que foi o caso dos missionários, né, europeus ao chegarem no Brasil. A grande preocupação dos missionários sobre os povos indígenas era para saber se eles tinham humanidade, era saber se eles tinham alma, né? E qual era o estatuto dessa alma e o que poderia ser feito com essa alma, se essa alma poderia ser convertida ou não. A ideia de humanidade perpassa por esse fator que destaca os seres humanos dos outros seres, né, no nosso pensamento. No pensamento ameríndio, o que destaca os seres humanos dos outros seres é o corpo, né, e não a alma. Então, a partir do perspectivismo ameríndio, o corpo é a base, é a centralidade desse aspecto de sujeição. Então, a partir do corpo é que se enxerga a humanidade. Os mitos vão trabalhar justamente isso, os mitos indígenas, né? A diferenciação dos corpos, né? No princípio, todo mundo era gente, e aí as pessoas as gentes, né, foram se modificando a partir de necessidade de enxergar o mundo, de se relacionar com o mundo,
Então, o corpo humano criou asa e virou pássaro, o corpo humano criou presas e virou onça. Enfim, essa diferenciação ela vai se dando a partir do corpo. E o conhecimento do mundo se dá também a partir do corpo. De tal forma que, ao buscar reconhecer nos missionários a humanidade, o fator humanidade deles, os povos indígenas, aí é uma citação, inclusive, do Lévi-Strauss, né, que faz essa percepção, né? Enquanto os missionários cristãos buscavam no fator humanidade na alma, né, saber se os povos indígenas tinham alma, a grande preocupação dos povos indígenas era saber se os missionários tinham corpo, né, se os missionários eram gente, se eles tinham corpo. Então, como pensar esse corpo, como tratar esse corpo, e aí, né, tem aí várias questões, saber se esse corpo apodrece, saber como que esse corpo se maneira, né, se comporta, porque a partir desse maneirismo corporal é que se dá as diferenciações entre os grupos, né? Não só entre os grupos dos seres, que a gente poderia pensar aqui como animais, né? Por exemplo, o grupo das onças, o grupo dos porcos, o grupo dos pássaros, dos macacos, como também entre os diferentes grupos indígenas. E aí a gente tem um maneirismo corporal que diferencia esses grupos, né? Seja no uso do botox, na pintura, na maneira como do corte de cabelo, né? O que, ao olhar ocidental, parecem operações físicas, ao olhar indígena, são operações que a gente poderia colocar como metafísicas. E aí, por quê? Né? Por conta dessa interpretação, né? Dessa inversão que nos permite interpretar essas operações como operações metafísicas, por estarem habilitadas a sujeitar o ser, né? E aí a gente poderia entrar, né, em diversas questões que estariam imbricadas e atreladas nessa inversão, mas para a gente aqui o ponto, né, que foi colocado como provocativo é a questão da relação com a religião. E aí eu venho me perguntando, né, enquanto pesquisadora, e trago aqui para essa fala também esse questionamento, qual é o limite de se relacionar, então, de se falar de religião, ou de se falar de práticas tradicionais como práticas religiosas, ou de se falar em tradições indígenas como tradições religiosas, né? E como eu falei no início aqui da minha fala, enquanto pesquisadora não indígena, né, enquanto pensadora não indígena, quais são os limites que a nossa própria concepção de humanidade, de natureza como objeto, tem nos colocado para perceber esses mundos outros enquanto mundos a partir de suas próprias categorias e não das nossas categorias. A gente vai sempre cair numa dificuldade de tradução. E aí eu venho colocar essa questão, né, que talvez a grande chave de interpretação não esteja tanto em pensar, em tentar forçar traduções, mas trazer à luz esse conhecimento, essas práticas, essas falas, né, como a gente teve aqui a fala do ceramista, do artista, do professor Ney, né, como falas que podem nos colocar e que devem nos colocar num lugar de um diálogo simétrico, né? A gente precisa pensar, enquanto academia, povos indígenas, né, e tantos outros povos colocados à margem, sempre, inclusive, pelo pensamento científico acadêmico, a gente precisa colocá-los também no debate, num debate simétrico que possa estabelecer essas possibilidades de compreensão do mundo, né? Ou dos mundos. Então, pensar a religião, ela não é, então, tanto um problema chave, tanto um problema central, mas ela vai nos colocar nesse lugar de provocação. Então, por que que, cientificamente falando, ou academicamente falando, os regimes de conhecimento tradicionais são colocados como regimes religiosos, né? Então, a religião é, sim, uma forma, um regime de conhecimento, mas nem todo regime de conhecimento é um regime religioso, né? Como a ciência é um regime de conhecimento e não é um regime religioso. Porque os outros
regimes de conhecimento são associados a questões religiosas, simplesmente por não serem científicos, ou qual é a questão que está por trás disso, né? Qual é o estatuto dado a esses regimes de conhecimento. Então, nesse sentido, a gente pensar religiões, relacionar tradições indígenas e tradições religiosas, nos provoca justamente a chegar nesse lugar de pensar a necessidade de nos colocar em escuta, muito mais do que em fala, né, mas em escuta para compreensão desses mundos outros, a partir, obviamente, de olhares outros, né, que possam, inclusive, expandir nossa própria concepção sobre o mundo, né, porque se o nosso conhecimento ele traz aciona, né, muitas vantagens, ele também aciona muitos prejuízos, né, por exemplo, a nossa relação com a natureza, né, com o que a gente chama de natureza, a nossa relação com o planeta, a gente tem questões, inclusive ambientais, né, de esgotamento ambiental, que são decorrentes desse olhar sobre o mundo, que objetifica o mundo, e que esse olhar científico, né? Então, o olhar indígena já trabalha o mundo a partir de um olhar, de uma sociabilidade desse mundo. Então, o que a gente pode trazer de contributo para pensar as nossas relações e a nossa própria forma de conhecer o mundo? Essa é a minha questão aqui, né, que eu venho colocar, e que eu acho que é onde a ciência da religião pode contribuir para a gente pensar esses mundos outros. Então, eu vou encerrando a minha fala por aqui com essa provocação, né? Como eu falei, o sentido aqui não é trazer, não é me colocar, falar por, né? Mas pensar a partir do nosso lugar, de onde a gente tem falado, como esses povos, como esses regimes outros de conhecimento podem nos provocar e nos fazer repensar os nossos lugares, né, dentro do mundo. Então é isso, eu agradeço, peço desculpas novamente, né, pela intercorrência, e agradeço a vocês e estou à disposição, né, caso a gente tenha aí algum diálogo, alguma troca a partir dessa fala. Professora Maria Cecília, ótimo, brilhante sua fala, super esclarecedora. A gente agradece demais. Bom, a gente vai ver se tem algumas perguntas. Enquanto isso, eu queria só comentar algumas coisas a partir da sua pesquisa, né, e da sua fala. Eu acho que a ideia do... Eu fiquei pensando, como você falou, né, que nas culturas indígenas, de maneira geral, o princípio, né, no princípio era o corpo, né, o corpo é um princípio, né, e como nas religiões cristãs, a gente tem, né, na abertura do Gênesis, né, uma ideia oposta de que no princípio era o verbo, né, talvez isso traga para a gente uma racionalidade já de saída, né, muito uma racionalidade no sentido de a tradução da maneira como a gente vê o mundo, explica o mundo, né, a partir de uma racionalidade que tem como princípio nada mais, nada menos que o verbo, né, não estamos errados, tá? Mas é um princípio condutor, né, das nossas vidas ocidentais, e que totalmente diferente de uma ideia de que no princípio era o corpo. E aí eu fiquei lembrando, ontem a gente apresentou os trabalhos que a gente fez no PIBID, da UFOP, PIBID Afro e Indígena, e um trabalho que a gente conseguiu levar para as escolas, foi uma reflexão e uma prática com pinturas corporais a partir de urucum e de genipapo, mas de uma maneira assim muito ressignificada para os professores e para os alunos, que foi muito bem recebida. Justamente trabalhando um pouco com essa ideia de que as pinturas corporais, né, impressas aí nos corpos indígenas, ela tem um sentido e um significado muito mais amplo do que a maneira como a gente trabalha, como a gente banaliza. Então, foi um trabalho simples, mas foi uma maneira muito interessante de tentar levar, né, para o ensino básico, para os professores, essa reflexão de como as pinturas e o corpo não
são importantes nas tradições indígenas. Depois eu fiquei pensando também nessa ideia do diálogo simétrico, como é difícil, né, para a gente que está falando. Eu falei um pouco da experiência da licenciatura, antes dos magistérios indígenas, né? Na verdade, é o tempo todo o grande desafio, eu acho, de quem trabalha, de quem pesquisa, né, comunidades indígenas, é trabalhar sempre nesse sentido do diálogo simétrico, né, e o que é difícil para a gente também, né, com as nossas ideias ocidentais, porque a gente tem o princípio, no princípio era o verbo, a gente tem também uma ideia muito maniqueísta, né, que o perspectivismo, por exemplo, tenta superar, sempre natureza, cultura, o bem e o mal, né, e o perspectivismo, como você disse, tem críticas, mas é, de certa forma, uma teoria que, por hora, né, ela tem ajudado a gente a pensar nesse maniqueísmo, né, que o pensamento ocidental, com a qual o pensamento ocidental tenta explicar o mundo indígena. Bom, se não tiver pergunta ainda, se você quiser comentar alguma coisa sobre essas duas questões, né, o corpo e o desafio aí desse diálogo simétrico. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu? Sim, professora. Excelentes colocações, te agradeço, né, pelas colocações aí, de fato. A gente, como a gente trabalha com religião, né, essa questão do pensamento ocidental ter na sua pauta, né, tanto aí um judaísmo helênico, né, vamos dizer assim, porque na mitologia grega também o ser humano tem essa excepcionalidade, e aquilo que, né, você colocou como racionalismo, e é a partir daí mesmo, né, e o corpo, ele fica de lado, né, inclusive nas nossas construções, o corpo é colocado de lado. Historicamente, no processo ocidental, o corpo é colocado de lado. A gente lê, a gente pensa aquietando o corpo, né? Como é possível, como é necessário pensar, aquietando o corpo, né? Ninguém consegue ler um livro ou estar diante de algo que provoque a sua racionalidade mexendo, dançando, tem gente que até que consegue, mas é muito difícil, né? A gente precisa sentar, aquietar, e o corpo para de falar para que aquilo, porque a gente está pensando aqui, esse dualismo, né, que é a sua segunda questão, né? Corpo e mente, como duas coisas separadas, como duas coisas de natureza separadas. E aí essa questão da performance, ela acaba ficando de fora, e é algo que a gente enxerga muito, né, nas tradições indígenas, uma performance corporal muito forte para conhecer o mundo, né, as nossas performances corporais, elas não se dão tanto para o conhecimento de mundo, né, elas se dão em outro sentido, em outro significado. Aí, nos povos indígenas, eu acho que a gente tem essa. Não significa, né, de pensar onde está certo, onde está o certo e onde está o errado, a gente não deve cair novamente nesse dualismo, né, mas de reconhecer que são diferentes maneiras de enxergar o mundo, que vão construir diferentes mundos, e esses mundos estão necessariamente em diálogo, né, sobretudo nos tempos contemporâneos, e a gente precisa de abarcar esses outros conhecimentos. E aí, de fato, né, a gente tem uma dificuldade muito grande nesse diálogo, já passando para a sua outra questão, que é buscar uma simetria, né? Como buscar uma simetria se a gente parte do pressuposto que o nosso estatuto academicista, ele é o mais válido. A ideia seria justamente um exercício que a gente tem feito, por exemplo, nessa mesa, né, e trazer as lideranças indígenas para falar. Eu acho que abrir o espaço de escuta seria o primeiro passo para se pensar possibilidades de um diálogo. Quer dizer, um espaço de escuta e não simplesmente uma escuta figurativa, né? Colocamos para falar e pronto. Né? Mas que essa escuta e que essas falas que a gente se coloca para ouvir, de fato, interpelem a nossa forma de conhecer o mundo. Né? E aí eu acho que a gente teria excelentes contribuições para pensar e para nos trazer aí, né, a mundos outros, né, possibilidade de mundos outros. A gente tem aí a liderança
do Ailton Krenak, vai trabalhar justamente isso, né? Vai pensar justamente isso. A gente tem um mundo que está acabando, né? O que fazer diante desse fim do nosso mundo? Como pensar mundos outros? E aí o pensamento indígena, o pensamento dos outros, né, colocado à margem do pensamento ocidental, são fundamentais para que a gente esclareça esses mundos outros e tenha alguma perspectiva de mundos outros. Como adiar o fim do mundo, né? Uma outra coisa que eu pensei, enquanto você estava falando, é como as escolas, né, de maneira geral, como a gente observa nas escolas, na forma como as escolas são organizadas nos espaços, né, essa dicotomia entre aprender e corpo, né? Então, assim, sala de aula é o lugar de aprender conteúdos. Pátio, hora do recreio, é a hora de trabalhar com o corpo. E a gente tem, ainda que com criancinhas bem pequenininhas, uma dificuldade muito grande de pensar essa ideia de que corpo e mente, né, eles podem trabalhar juntos, né? Porque eu penso assim, é importante conhecer, né, esses mundos outros, e também a gente, como diz o Ailton, né, numa entrevista que eu acho fenomenal dele, ele fala o seguinte, que a plataforma, que a alteridade é a plataforma da identidade, né? Então, também, o que esses povos têm a nos ensinar, né? Porque não é só reconhecer outros mundos, mas é como neles a gente se vê, como neles a gente se reflete, né? E reflete sobre as nossas questões. Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem ao estudar, ao se relacionar e ao pensar, né, em outros mundos, em outras formas aí de estar no mundo e de explicar o mundo, como são os povos indígenas e entre outros povos aí, né? Sim, exatamente, né? Com toda certeza. Acho que a ideia é justamente tomar parte desse conhecimento, né? E olhar para possibilidades de mundo a partir da apreensão de outros conhecimentos com o mesmo estatuto do nosso conhecimento, né? Do nosso olhar. Né? Não é fazer uma inversão, não é cair em novos dualismos, mas pensar a globalidade mesmo, né? E a necessidade de uma pluralidade de olhares sobre o mundo. Professora Ok, Cecília. obrigada. Temos mais questões aí? Sim, o Pedro Henrique mandou uma pergunta aqui para a Cecília. Ele quer saber quais referenciais teóricos poderiam ser usados para pensar uma inserção do corpo em uma epistemologia, considerando nossa dicotomia cartesiana entre corpo e alma. Bom, então, obrigado pela pergunta. Em termos de pensamento ameríndio, de perspectivismo ameríndio, os referenciais teóricos passam pelo Eduardo Vieira de Castro, Tânia Souza Lima, né, que são quem fazem essa síntese teórica. Anterior a isso, né, a gente já tem Roberto da Mata, Antônio Sigers, pensando a centralidade do corpo ameríndio para a construção da noção de pessoa ameríndia. Isso se a gente for trazer, se a questão estiver se referindo aos corpos indígenas, né, ou a ontologia anímica como uma ontologia que supera, né, a gente poderia colocar no nível de superação, essa dicotomia ou essa dualidade entre corpo-mente cartesiana, né, que passa por aquela ideia de corpo-alma, mas que vai ser trabalhada uma ideia de corpo-racionalidade a partir do pensamento moderno. E aí a gente teria essas provocações de uma ontologia anímica. Então, em termos de pensamento ameríndio, a gente vai ter o Eduardo Vieira de Castro, né, ele tem diversos artigos, principalmente, né, o perspectivismo e multinaturalismo na América Indígena, onde ele desenvolve isso, e o livro Metafísicas Canibais, né, que traz algumas provocações, inclusive dialogando com filosofias do pós-estruturalismo, né, e a gente teria Deleuze e outros nomes para pensar essa relação do corpo, essa questão de corpos abertos diante de uma provocação, diante de uma busca por uma superação de um dualismo cartesiano.
tá? E aí a gente tem, a partir dessa ontologia anímica, outras provocações também. Tim Ingold, por exemplo, é um nome excelente, né? Que isso em termos teóricos, tá, gente? Aí já extrapolando a questão do pensamento ameríndio, que vai trazer essa ideia de uma ontologia anímica e de uma superação desse dualismo corpo, alma, tal como é dado no Ocidente. A Janis Mari fez um comentário aqui, ela fez uma sugestão, ela pediu para você, se você pudesse, você escrever um referencial teórico aqui no chat para o pessoal poder ter acesso. Então, Gente, se alguém puder escrever para mim, eu agradeço, porque eu estou no celular agora e aí eu não consigo acessar o chat. Mas Eduardo Viveiros de Castro... Gente, deixa eu dar uma sugestão. De repente, Maria Cecília, você coloca a sua tese ou alguma pesquisa que provavelmente lá as pessoas vão encontrar, não é? Os referenciais? Sim, tem. A gente tem um artigo bem recente publiquei há poucos meses na revista Rever, que é uma revista de estudos de religião, onde o título do artigo é Quando o Corpo Abre o Mundo. Eu não sei se a Siloé está aqui me orientando, mas se ela tiver e quiser colocar no chat, é porque realmente eu não consigo fazer aqui no celular, eu vou provavelmente cair. Aí, o nome do artigo é Quando o Corpo Abre o Mundo, Provocações Antropofágicas para a Ciência da Religião. Então, a partir desse artigo, a gente vai ter ali diversos referenciais, onde a gente estava discutindo exatamente, alguém colocou, agradeço, ali, a partir desse artigo, você consegue buscar diversos referenciais para essa relação, incluindo o corpo, né? Nesse artigo, a gente buscou, não foi só eu, né? Sou eu com um colega que escrevemos o artigo, relacionar dois corpos, colocar em contraposição dois corpos. Um é o corpo do David Michelangelo, aquela escultura, né? E o outro é o corpo do Davi Copenhague, um xamã Yanomami. Então, como esses corpos se relacionam com o mundo e o que a gente pode trazer, né, a partir dos para provocar os nossos olhares, né, a partir da relação desses dois corpos. Pessoal, eu queria lembrar que os vídeos vão ser disponibilizados na página do YouTube do NEAB, aí para o pessoal ficar atento às redes, que aí depois dá para assistir o vídeo de novo lá no YouTube. Obrigada, Vini. Gente, a gente, apesar de ter conversa, de querer ficar aqui mais tempo, eu já estou aqui um pouco tensa com o tempo por causa das 2 horas e o Meet pode cair, né? Então, eu agradeço mais uma vez a professora Cecília, a presença de todos, de todas que aqui estão com a gente desde manhã. Foi uma mesa surpreendente, como tem sido todas, né, que eu tenho participado aqui do NEAB. A programação continua, a gente tem programação hoje à tarde e a gente tem amanhã, né, a finalização do nosso evento, que começou no dia 17. Então é isso, só tenho a agradecer e desejar ao nosso NEAB UFOP vida longa, que a gente continue aí com os nossos projetos, com os nossos congressos, e agradecer muitíssimo a professora Maria Cecília pela pesquisa, pela presença, pela paciência, e dizer que eu não conhecia suas pesquisas, mas que fiquei interessadíssima, e a partir de agora vou ler o seu trabalho, e espero que a gente continue juntas em outras ocasiões, em pesquisas, em debates, em outros momentos aí. Eu gostaria, então, só que você encerrasse, Maria Cecília, e se cair é porque o Meet caiu. Certo. Bom, novamente eu agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar falando, é sempre muito gratificante estar falando, né, trazendo à tona essas questões, né, para que a gente possa, de fato, né, incluir cada vez mais povos indígenas no debate. Eu parabenizo a organização do evento, né, por estar trazendo temas e falas importantes, porque muitas vezes a gente fala de povos indígenas, mas não inclui os povos indígenas no debate, né?
É uma pena que o Ney esteve hoje com aquela dificuldade, e isso, inclusive, né, é um fator que a gente precisa pensar, inclusive, para simetrias, né, questões de políticas, enfim, né, e que esses debates possam suscitar esses lugares, né, de diálogo. Também não conhecia a professora, mas me coloco à disposição aí para diálogos, enfim, né, que a gente possa se fortalecer cada vez mais diante desses temas, né, que são ainda temas periféricos, né, na academia. Então, é isso, bom dia para todos, muito obrigada. Obrigada aí, equipe técnica, Vini, pelos socorros aí antes, durante a nossa apresentação. Gente, então é isso. Muitíssimo obrigado, um abraço aí para todos e para todas. Obrigado, gente. Espero Obrigado encontrar a você todos. na próxima mesa. Obrigado, gente. Foi maravilhoso.